Deuteronômio 25. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Não amordaçem o boi enquanto está debulhando o cereal. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Não tenham piedade. Não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao redor, na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Deuteronômio 26. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente, e ali viveu, e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita,
ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Deuteronômio 27. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje lhes dou. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão, e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então, Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo o Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá amém. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. Todo o povo dirá amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Todo o povo dirá amém. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá amém.
Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá amém. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido.
as suas ovelhas serão dadas aos inimigos, e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar. Pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu,
ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Deuteronômio 29. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: Os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e a demos por herança às tribos de Ruben e de Gade e à metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com os seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança, sob juramento, somente com vocês que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens e os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém, cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo, a sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos,
Os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 30. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações para onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus,
ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida, e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 31. Moisés disse ainda estas palavras a todo o Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou: Ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo o Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. O Senhor disse a Moisés: O dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão: Será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu estiver introduzido na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou-a aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: Coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança,
do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras de modo que ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias futuros a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão à ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. E Moisés recitou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Deuteronômio 32. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoas sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes lhes contarão, aos seus líderes, e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar dos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite de gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre ele e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas, a espada os deixará sem filhos, em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles.
mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse, a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem, e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 porem em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo? Não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá, agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome que, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei àqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne. O sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra na qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como o seu irmão Arão morreu no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deuteronômio 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse, o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução, a lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. E disse a respeito de Judá, ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi, disse, o teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá,
Disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim, disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. A respeito de José, disse: Que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima, do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon, disse: Alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Issacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade, disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naftali, disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul, em direção ao mar. A respeito de Azer, disse: Bendito é Azer entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: Destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Deuteronômio 34. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido.
Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: Percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés, Josué disse: Lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: Tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Josué 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram.
corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: Vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim os 2 homens voltaram. Desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Josué 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo.
Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca.